Bem-vindo ao canal Jornada Bilionária. E explore a fascinante trajetória desta empresa. As transformações revolucionárias no cenário digital ao longo das décadas nos conduziram ao estado atual. Máquinas computacionais de ponta, smartphones em constante evolução, tablets intuitivos, dispositivos vestíveis e uma série de outras inovações que emergem a cada temporada. Uma das mais proeminentes corporações de tecnologia, que moldam nosso presente, desempenhou um papel fundamental nessa jornada bilionária, permitindo a interconexão constante que caracteriza nossa realidade moderna. E se a identidade dessa empresa ainda lhe escapa, prossiga com este conteúdo e mergulhe na história completa da Apple, a gigante tecnológica que redefiniu radicalmente o panorama do mercado. Para embarcarmos nessa narrativa, retornemos ao ano de 1971, quando se desenha o início da amizade entre duas personalidades cruciais para esta história, os dois visionários. Estamos nos referindo a Steve Jobs e Steve Wozniak, cuja relação, alimentada por anos de amizade, interesses compartilhados em eletrônica e tecnologia, culminou na criação da agora icônica Apple Inc., já com seus 21 anos e após ser expulso de sua primeira universidade por explorar os segredos dos computadores, nutria o desejo de investir em um empreendimento próprio nesse apaixonante domínio. Por outro lado, Jobs, com seus 16 anos, teve seu primeiro contato profissional com essa esfera durante um estágio de verão na HP. No início da Apple Computers, à medida que os anos se desenrolavam, Jobs e Woz começaram a perceber a sinergia excepcional de sua colaboração enquanto se envolviam em projetos conjuntos. Isso incluiu a criação das caixas azuis, dispositivos que possibilitavam chamadas de longa distância sem custo, e a assistência que Woz ofereceu a Jobs em sua tarefa na Atari, onde desenvolveu uma placa de circuito para o jogo Breakout. A partir de 1975, os dois Steves entraram para um clube chamado Homebrew Computer Club, uma reunião de entusiastas de eletrônicos. Inspirado pelo Mirza Altair, que conheceu em um desses encontros, Woz começou a moldar o que viria a ser o pioneiro computador da Apple. Erguido em um ritmo sem precedentes, com recursos limitados e uma abordagem inteiramente inovadora, em 1º de abril de 1976, o Apple I viu a luz do dia. O primeiro computador da Apple Computers Inc., a nome original da empresa, incorporava uma tecnologia distinta da oferecida pelos computadores da época. Um de seus diferenciais era a capacidade de ser conectado a uma televisão, conferindo-lhe praticidade e acessibilidade notáveis. O lançamento do produto gerou vendas de mais de 50 unidades, todas produzidas na garagem dos pais de Jobs e comercializadas por $500 cada. Nessa jornada, entrou ainda um terceiro protagonista, que por um breve lapso de tempo desempenhou um papel na empresa, em Ronald Wayne, amigo íntimo de Jobs e Woz. Wayne adquiriu 10% das ações da empresa, mas cedeu e vendeu sua parte meras semanas depois, abalado pelas incertezas ligadas ao investimento numa companhia de pequeno porte. Um aspecto intrigante desse relato é a seleção do nome Apple para uma empresa de tecnologia. Como se relaciona a maçã em inglês com computadores? Bem, permita-me contar-lhe que o nome surgiu de uma visita de Jobs a um pomar de maçãs. Sim, é isso mesmo. Jobs, um entusiasta das frutas, propôs o nome, e nem ele nem Wozniak conseguiram conceber a alternativa mais adequada para batizar a sua empreitada, assim dando à luz a Apple Computers Inc. Vulto de inovação e tecnologia muito do nosso atual padrão de consumo de dispositivos eletrônicos foi moldado pelas ações da Apple e por sua trajetória no mercado. Primeiramente, a Apple desmistificou a ideia de que apenas grandes corporações e centros de pesquisa pudessem usufruir de um computador pessoal, tornando-o acessível ao público em geral. Contudo, o cenário transformou-se radicalmente com o advento do Apple. Ao longo dos anos, a Apple manteve-se como um ícone de inovação no mercado, apresentando produtos que não apenas simplificaram a relação das pessoas com os computadores, mas também introduziram conceitos revolucionários por meio de suas criações. A empresa desempenhou um papel fundamental na criação do primeiro computador dotado de uma interface gráfica, introduzindo o sistema operacional Mac, que estreou com o modelo Macintosh. Esta inovação ampliou consideravelmente o acesso das pessoas aos computadores. No ano de 1984, durante o intervalo do Super Bowl, um evento televisivo de grande audiência nos Estados Unidos, a Apple revelou seu Macintosh por meio de um anúncio futurista.
Esse lançamento colocou a Apple ainda mais no centro das atenções do público. Além disso, a empresa desempenhou um papel crucial na popularização do uso do mouse. Embora o mouse não tenha sido uma invenção da Apple, todos os computadores da empresa lançados a partir de 1983 foram equipados com esse periférico, revolucionando completamente a experiência do usuário, que antes era predominantemente baseada nas teclas do teclado. Todavia, as mudanças promovidas pela Apple não se limitaram apenas ao âmbito interno dos computadores. Em 1997, Jobs retornou à Apple. Ele havia se afastado da empresa por um período prolongado. No ano seguinte, a empresa anunciou o iMac, um produto que redefiniu por completo a percepção dos computadores pessoais. Desta vez, a ênfase estava no design externo, que se revelava inovador e atrativo, tudo compactado em uma única carcaça. Com o passar do tempo, novas categorias de produtos começaram a surgir. O iPod, um reprodutor de música MP3, foi lançado em 2001, proporcionando aos usuários uma maneira prática e descomplicada de selecionar e ouvir músicas. O iPhone, que chegou ao mercado em 2007, também representa um dos marcos fundamentais da Apple Inc. Ele trouxe uma mudança revolucionária ao cenário da telefonia ao apresentar dispositivos que introduziam a interface de toque na tela, caracterizada por sua facilidade de uso e uma variedade de funcionalidades acessíveis. Além desse feito, a Apple desempenhou um papel crucial na popularização dos tablets, com o lançamento do iPad em 2010. Esse dispositivo adotou a mesma interface que o já consagrado iPhone, amplificando ainda mais a experiência dos usuários. Isso levou muitos a trocarem seus netbooks pelo iPad. Em um mundo em constante evolução tecnológica, a Apple destaca-se como uma força impulsionadora que transcende o tempo. Suas realizações não apenas reconfiguraram o panorama da indústria eletrônica, mas também deixaram uma marca indelével na maneira como interagimos com produtos tecnológicos. A trajetória da Apple é um testemunho da capacidade humana de inovação e da determinação em moldar o futuro. Diante disso, é intrigante refletir sobre o quão familiarizados estamos com essa jornada épica. A Apple não é apenas uma empresa, mas uma narrativa inspiradora que continua a influenciar nossa relação com a tecnologia e a nos lembrar do poder da criatividade e da busca implacável pela excelência. Se você gostou desse conteúdo e encontrou valor nele, peço que deixe um like e um comentário abaixo. Sua interação ajuda a impulsionar a divulgação desse tipo de conteúdo, permitindo que mais pessoas tenham acesso a essas valiosas informações. Até ao próximo vídeo.